Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre renascimento. Vamos conhecer como esse movimento aconteceu em alguns países. Vamos iniciar pela Itália. Mas é importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Ok, turma? Por que fazer isso? Para fundamentar a nossa videoaula, tá certo? Eu leio daqui e você lê daí, tá certo? Mas primeiro vamos relembrar o conteúdo, ou o estudo introdutório sobre Renascimento. No período final da Idade Média, ocorreram diversas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais na Europa. Essas transformações foram importantes porque também mudou a mentalidade das pessoas, pois até então elas viviam entre aspas, sobre domínios de, vamos dizer assim, de conceitos ligados a igrejas católicas. E aqueles conceitos ou dogmas, eles passaram desde então, a partir do momento que essas transformações foram ocorrendo, aqueles dogmas passaram a ser questionados. E outros conhecimentos vieram a surgir a partir dos estudos propostos pelos os humanistas. Então, hoje nós vamos conhecer como esse movimento chamado Renascimento aconteceu em alguns países e inicialmente vamos ver como aconteceu na Itália. Tá certo, meus queridos? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa leitura. No surgimento do Renascimento, o norte e o centro da Itália eram áreas mais urbanizadas de toda a Europa. Nessas regiões, a sociedade exercia uma extraordinária atividade econômica, comercial que enriqueceu empresas, instituições bancárias e manufaturas. Cidades independentes como Veneza, Gênova e Florença eram os grandes centros mercantis e as famílias mais ricas em constante disputa pelo poder em suas cidades ou em outras, contratando exército de mercenários liderados por os comandantes. Então vamos lá, recapitulando. Nós vimos que a partir do momento que o término da Idade Média, houve uma nova maneira das pessoas pensarem, das pessoas verem as coisas, verem os fatos acontecerem. Até então, elas viam a partir do viés que a Igreja Católica colocava, e esses dogmas, ou esses viés, esses conceitos passaram a ser questionados a partir do momento que há um estudo voltado para o humanismo, ok, meus amores? E aí, na Itália, essas transformações elas foram mais efetivas nos centros urbanos. E na Itália, como o próprio texto diz, o centro e o norte da Itália eram áreas extremamente urbanizadas, onde fluíam as riquezas cresciam, as famílias elas tinham um poder econômico maior. Então essas ideias de transformação dentro dos centros urbanos ela foi cada vez mais vigente. E sem falar que essas cidades acabaram se transformando em cidades, entre aspas, em cidades-estados. Cada uma delas tinha uma maneira de se organizar, de ser administrada. E algumas famílias, elas entraram nessa corrida pela essa riqueza. Não só a riqueza econômica, mas uma riqueza também intelectual. Mas a riqueza econômica, no sentido de conquista, de disputa, ela foi mais enfática naquele momento. Ok, meus queridos? Algumas famílias chegaram a contratar comandantes, que é o que representa essa figura. É importante, meus amores, que todas as vezes que nós estivermos fazendo uma leitura, vocês, ao verem uma imagem, uma gravura, vocês possam fazer a leitura dessa legenda. Casar essa imagem com o texto que está sendo lido, ok? Isso vai fundamentar o nosso conhecimento. O financiamento de artistas. Nós vimos que o desenvolvimento intelectual, social, econômico, ele foi muito enfático, mas houve um crescimento também cultural, artístico, ok? E vamos ver como esses artistas puderam exercer a sua arte. As famílias ricas das cidades apreciavam ostentar poder e tornar-se benfeitoras das artes e da cultura, mantendo financeiramente muitos artistas. Esses benfeitores eram chamados de mecenas.
ou seja, quem financiava os artistas eram chamados de mecenas. A burguesia, enriquecida com o comércio, também queria se destacar e apoiava artistas, pensadores e obras com valores diferentes dos da Igreja Católica e da aristocracia. Nesses ambientes de conflito armado e de superação de valores teológicos muito antigos, substituindo-se por valores que privilegiavam o indivíduo. A Itália tornou-se um ambiente pioneiro dessas renovações. Assim, o Renascimento ficou consagrado como um dos períodos mais revolucionários da história da humanidade. Então, vamos lá. Arquitetura e escultura. Quais foram os seus ícones? Quais foram os seus maiores representantes? No Renascimento italiano destacaram-se os arquitetos Filippo Brunelleschi e Donato Bramante, Leon Alberti, Andrea Palladio. Em suas obras, eles priorizavam valores da antiguidade clássica, como o equilíbrio e a harmonia das formas. Eu gostaria de pedir a vocês que sublinhassem o nome desses artistas e quais as suas características. Aqui eles priorizavam a cultura da antiguidade clássica, como o equilíbrio, a harmonia das formas. A escultura foi outra arte importante no Renascimento por incorporar os estudos de anatomia desenvolvidos na época. Entre os artistas inovadores que atingiram grande expressividade em suas esculturas, destacam-se Donatello e Michelangelo. Então, música. Agora nós vamos ver música. Vimos arquitetura e escultura, vamos ver música. Durante a Idade Média e parte do Renascimento, a Igreja dominava a música, encomendando composições para as festas da fé cristã. Muitos compositores do Renascimento, sentindo o clima de renovação que estimulava as artes, desejavam criar músicas não religiosas, profanas, e experimentar a polifonia, criada na França e na Itália. A polifonia é uma técnica de composição que une de forma harmônica duas ou mais vozes ou dois ou mais instrumentos, criando um efeito sonoro inovador. Na Itália ressurgiu então um estilo musical chamado madrigal, composição não religiosa para coral com versos em linguagem popular. O compositor italiano Giovanni, apesar de compor para a igreja e somente música vocal, aperfeiçoou a técnica da polifonia e criou obras profanas de grande beleza. Na literatura, quais foram os destaques? Os escritores do Renascimento buscaram, aqui é importante que você possa captar as informações mais importantes. E quais são essas informações? Qual é a característica da literatura daquela época? O que esses escritores buscaram? Eles buscaram recuperar os gêneros literários da cultura clássica, como a poesia lírica e a epopeia, para renová-lo. Entre esses autores que inovaram na arte da palavra, destaca-se Francesco, autor da obra Cancioneiro, que reúne 350 poemas líricos, nos quais são abordados os próprios sentimentos do poeta. Petrarca é conhecido também como o inventor do soneto, uma forma de poema com 14 versos praticada até os dias de hoje. Outro importante autor do Renascimento foi Giovanni Boccaccio, que escreveu Decameron, uma obra com 100 contos curtos. Esses contos são narrados por jovens e tratam de sentimentos como inveja, traição e paixão. O escritor e poeta de maior importância do Renascimento foi Dante Alighieri, autor da Divina Comédia. Nesse poema, o próprio Dante é personagem e conta sua viagem mística pelo inferno, purgatório e paraíso da teologia católica. E aí nós vemos uma característica daquele momento onde os dogmas da igreja que estavam sendo questionados, nós vemos justamente esses temas ou esses dogmas sendo transformados em discursos nas obras literárias. E as pinturas? A pintura. Como ela se desenvolveu no Renascimento? As pinturas da Idade Média retratavam cenas e figuras planas, em uma única dimensão. Os pintores do Renascimento romperam com esse modelo estático e suas obras passaram a transmitir o movimento dos corpos como traços mais naturais, sugerindo sensação de liberdade. Mais uma vez, aquela técnica fechada de uso restrito, ela passa a ser dimensionada, ela
cresce e aí nasce um novo estilo de pintar, onde mostra nas artes, nas obras, a leveza, o movimento, aquilo que era antes feito de maneira parada. Houve então uma nova dimensão. Já posso fazer, já posso pintar mostrando a liberdade do corpo, e aí você já vai observar novamente um dizer não para as técnicas do antes. O Renascimento renova o estilo na pintura também. As primeiras obras que mostram a tradição do estilo medieval para o renascentista são as do pintor italiano Giotto. Nelas, personagens e objetos apresentam formas próximas da realidade graças às noções de espaço e de profundidade. Após Giotto, surgiram outros pintores do Renascimento italiano. E aí eu gostaria e convido vocês a sublinhar o nome de cada um desses artistas. E é importante que cada um de vocês possam ler as legendas das imagens, sempre casando a imagem com o texto que está sendo lido, ok? A técnica da perspectiva. Outra diferença marcante entre a pintura renascentista e a pintura medieval foi o uso da técnica da perspectiva. O que diz essa técnica? Ela se baseava-se em cálculo geométrico e matemático, criando um efeito em que os objetos de uma cena parecem estar em profundidade diferente, tal como vemos na realidade. No Renascimento, essa técnica foi aperfeiçoada e a pintura passou a ser considerada uma atividade intelectual, por se aproximar da ciência, uma vez que os pintores precisavam ter conhecimento de matemática, de geometria para executar suas obras. Foi por meio do desenvolvimento desses efeitos e sensações que os representantes estáticas da arte medieval deram lugar às figuras dinâmicas da arte renascentista. E aqui nós temos uma atividade que nos é proposta no nosso roteiro. Eu espero, meus queridos, que vocês tenham gostado da aula de história. Espero também que vocês possam realizar as atividades com êxito. Beijos e até a próxima!